Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o Senhor, amém? Eu acho que talvez você não cumprimentou o seu irmão ou a sua irmã, talvez só o que está do ladinho. Dá uma olhada para quem está atrás, do outro lado, dá um sorriso. Cumprimenta com a paz do Senhor Jesus. Shalom Adonai. A paz do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus por tudo. Louvado seja o Senhor. Irmãos, vamos fazer uma declaração e nos apropriar de tudo que o Senhor tem para as nossas vidas, mas não só como uma repetição, com consciência mesmo. Vamos dizer, vamos declarar: eu sou. Tudo que a Bíblia diz que eu sou. Eu posso. Tudo que a Bíblia diz que eu posso. Eu tenho. Tudo que a Bíblia diz que eu tenho. O que você é, irmão? Declare pelo menos uma palavra: sou filha, sou filho, amada, amado, sou abençoado pelo Senhor. Isso nós estamos nos apropriando das promessas do Senhor para as nossas vidas. O que nós temos? Nós temos herança que o nosso Pai deixou para nós. O que nós podemos? Nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Isso nós trazemos à nossa consciência, nós estamos declarando ao mundo espiritual que nós não abrimos mão. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. E eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. São promessas do Pai para as nossas vidas. E nós precisamos declarar, nós precisamos trazer a existência disso tudo, porque são tantas coisas que muitas vezes nós ouvimos e que parece que não vai acontecer, parece que você não tem direito, parece que você não é filho, isso é mentira. E nós precisamos declarar esta verdade, amém? Podeis se assentar, irmãos. Glória a Deus. O estudo passado foi falado sobre Salomão, foi falado sobre Daniel, foi falado sobre os discípulos. Foi falado sobre ter sabedoria, sobre ter inteligência, que tudo é para exercer a justiça do Senhor. Então, logo a justiça, ela revela que há um Deus, que há um Senhor. E o nosso Deus, o nosso Senhor, Ele não se agrada de coisas temporais, porque o nosso Deus, Ele é eterno. E como o nosso Deus, Ele é eterno, tudo que Ele ama, Ele eterniza. Por isso que nós somos eternizados. Como que o Senhor fez a eternização no homem, trazendo o novo nascimento? Como que Ele fez a eternização da alma do homem? A mudança da mente. Como que é a eternização do corpo? Promessa de um corpo glorificado. Por isso Ele nos eternizou, porque Ele nos ama. Jesus te ama. Jesus te ama, o Senhor nos ama. E mediante a tantas coisas que têm acontecido, nós precisamos ter isso cravado no nosso coração, que somos filhos e filhas amadas. Há uma eternidade nos aguardando, nos esperando. E mediante a tudo isso, nós estamos vendo como o tempo tem sido, nós sentimos como o tempo tem sido abreviado, os dias têm sido abreviados. Como que a gente percebe? É tanto excesso de informação, tanto excesso de conhecimento, não conhecimento, eu falo que vem do Espírito de Deus, mas muita informação. Mas Deus está no controle e Ele está permitindo tudo isso. Por quê? Quando é excesso de muita informação, nós devemos tomar o cuidado com isso tudo. Por quê? Porque pode acontecer muita ignorância. Pode haver um inchaço no homem, pode haver o quê? O achar, a soberba, a altivez, e nós devemos tomar muito cuidado com isso. Nós precisamos muito, mas muito do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Nós precisamos priorizar ao Senhor, nós precisamos fazer do nosso Deus, Ele é a nossa primícia, colocar Ele como primeiro nas nossas vidas. Se nós fizermos dele a nossa primícia, nós estamos no caminho, que Ele é o caminho, a verdade e a vida, nós estamos dentro dEle.
Se nós não priorizarmos o Senhor, se nós não priorizarmos as coisas do reino, a pessoa corre um grande risco de estar à beira do caminho e não no caminho. Lá em Gênesis 7:1, nos diz que Noé, se vocês quiserem ler, glória a Deus. É só uma introdução. Aqui fala: disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. Por que Noé entrou na arca? Porque ele era justo na geração dele. Noé, ele aponta, ele tipifica para quê? Para nós, os cristãos. Os cristãos que serão arrebatados. Quem serão arrebatados? Os justos nesta geração. Nesta geração. Então, nós precisamos o quê? Permanecer separados das coisas do mundo. Nós estamos no mundo, porém nós não pertencemos ao mundo. Que o Espírito Santo de Deus, ele venha ministrar no seu coração, no seu espírito. Eu não sei, eu não consigo transmitir, mas o poder de Deus, o Espírito Santo de Deus, que ele possa falar fortemente ao seu coração, abrindo os olhos do entendimento, que toda resistência contra a palavra, todo questionamento, toda dúvida, toda murmuração, tudo aquilo que é contra a palavra do Senhor, que seja destronado, que caia por terra em nome de Jesus. Que simplesmente nós estejamos abertos, como foi cantado, a um rei, a um Senhor, a um reino que nos espera. E nós estamos aqui, mas nós somos separados e nós precisamos alinhar as nossas vidas para tudo isso. Mateus 6, por favor. Aleluia, Jesus. E nós estamos na liberdade do Espírito Santo, na casa do Pai. Nós temos a liberdade de externar a nossa alegria, externar a nossa gratidão, o nosso louvor, o nosso brado de vitória, dar a Ele toda a honra, toda a glória, porque somente Ele é digno e merecedor. Há um reino de poder, de glória, e nós desejamos essa unção do Senhor sobre as nossas vidas. Nosso Deus é fogo e fogo consumidor. Mateus 6, 1. Guardai-vos de exceder a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Então, aqui é uma orientação do Senhor, que nós devemos nos guardar, nós devemos nos proteger de fazer a nossa justiça diante dos homens, porque de nada adianta, que não vai ter galardão, não vai ter recompensa, mas sim de nós fazermos a vontade do nosso Pai Celeste. Aqui eu não vou ler todo o capítulo, que eu quero discorrer um pouquinho, mas quando nós vemos do versículo 2 ao 4, ele fala aqui sobre quando damos esmolas, para não tocar trombeta, não anunciar, porque senão será a recompensa já ganhou. Aquele que anuncia, aquele que fala, aquele que quer mostrar, já foi dada a recompensa, não vai ter recompensa nenhuma. Mas quando é feito no secreto, quando é feito no silêncio, é o nosso Deus quem nos recompensa. No 4 ele fala que o Senhor, o teu Pai, vem em secreto e te recompensará. No 5 ele fala sobre o poder da oração. Se anunciar e declarar que ora, que faz, que move, que acontece, a recompensa também já foi dada diante aos homens. Mas ele fala, quando é no secreto, o Senhor traz a recompensa. E assim ele fala também sobre o jejum.
Quando jejuar, não se mostra contristados como os hipócritas, porque também, senão a recompensa já foi. Mas ele fala sobre o jejuar, o ungir, o se separar, o lavar o rosto, e que o teu Pai, que vê em secreto, nos recompensará. Então, o Senhor fala sobre recompensa. Ele trata sobre a esmola, ele fala sobre a oração e sobre o jejum. E nós estamos nessa manhã diante de um portal, às 9 ao meio-dia. Se abre um portal das 9 ao meio-dia e nós adentramos nesse tempo de Deus, neste horário específico, e nós estamos em oração e nós estamos em jejum, nos consagrando, nos separando para o Senhor. E a palavra fala que esmola, no hebraico é tzedaká, fala de fazer justiça pelo pobre, pelo necessitado. Nós estamos o quê? Fazendo justiça. E quando nós fazemos a justiça do Senhor, nós elevamos aquela pessoa a render graças. Nós levamos aquela pessoa a lembrar que há um Deus no céu, assim como Salomão, assim como Daniel e os discípulos falavam da justiça, e Daniel mostrou que há um só Deus no céu. Então, nós estamos fazendo a justiça, a vontade do Senhor. Para nós pode parecer algo tão pequeno, o que é uma esmola? Mas o Senhor, em secreto, quando nós fizermos em secreto, vem uma recompensa. Tudo que nós fazemos nessa terra, há uma recompensa do Senhor para as nossas vidas. Nada passa desapercebido diante do Senhor. Vamos ver aqui, no versículo 19. Então, Mateus 6:1, ele fala para nós não buscarmos a fazer a justiça própria, mas que nós temos que focar na justiça que vem do alto, na justiça que vem do Senhor. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu coração, aí estará também aonde está o teu tesouro, aí também estará o teu coração. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam celeiros em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é o que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas.
Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. Então, o Senhor está nos ensinando, está nos mostrando que as coisas do Senhor, Ele nos orienta que nós não sejamos pessoas ansiosas, que nós não devemos nos preocupar. Quando Ele fala sobre, aqui no 6:1, sobre a justiça, não buscar a justiça aqui dos homens, mas a justiça que vem do alto. Lá em Mateus 23:5, ele está falando sobre os fariseus, sobre os escribas, com um comportamento hipócrita, porque eles colocam um jugo pesado no povo, fala como que tem que ser, eles só falam, mas eles não exercem a própria palavra na vida deles. E o reino de Deus, a palavra está nos mostrando que ela não se trata de comida, ela não se trata de roupas, ela não se trata de coisas terrenas. E eles falam, colocam jugo sobre o povo, eles falam, eles têm o manto com as suas franjas longas, se preparam todo no exterior, porém não têm a prática. De que adianta? E quando a palavra diz aqui, buscai, o Senhor está nos alertando. A salvação nós já recebemos do Senhor, porque a palavra de Deus nos diz lá em Romanos, que todo aquele que nele crê, com o coração e com a boca confessar que Jesus, Ele ressuscitou dentre os mortos, que o Espírito de Deus ressuscitou ao Senhor, todo aquele que crê e confessa Ele como Senhor, o único Senhor e Salvador da sua vida, nós temos a salvação, a pedra branca. A pedra branca nos é dada a falar da salvação. Porém, há uma necessidade agora do quê? Que Ele nos orienta de buscar o reino. Porque para se entrar no reino, existe o reino, nesse reino existe um rei, neste reino existem as leis, os preceitos, os decretos, como caminhar, como proceder para nós entrarmos no reino de Deus, para termos parte. Se não fosse assim, Ele não nos orientaríamos. Que há uma necessidade do quê? De busca. O buscar a Deus, Ele diz, é o quê? Examina, pesquisa, procura, investiga, caça. Nós precisamos procurar. Há uma necessidade de procurar. São duas coisas que o Senhor fala aqui. Ele dá uma orientação, Ele dá uma instrução. Há uma necessidade de buscar duas coisas que tem que ser primeiro nas nossas vidas: o seu reino e a sua justiça. Irmãos, vou pedir para vocês levantarem um pouquinho, para ninguém dispersar. Talvez esteja cansadinho. Só levanta, dá uma esticadinha, mas você não vai ser roubado nesta manhã. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Só Ele é digno de toda a honra, toda a glória, todo louvor e adoração a Ti, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Quero dizer que se houver uma inocência, essa inocência não nos livrará das consequências. Veja uma criança inocente. Se você morar num lugar alto e a porta estiver aberta, uma janela estiver aberta, ela é inocente, porém ela não está livre de uma queda. Ela não está livre de uma consequência. Uma criança na sua inocência, se você não orienta, se nós não orientamos as crianças, e um pedófilo se dá uma carona entra numa carona com um estranho, na inocência dela, ela não vai ser livrada das consequências. Então, esta inocência não nos livra das consequências. E nós precisamos sair desse tipo de inocência, que é o que a palavra fala. Venha
e busque. É uma instrução, é uma orientação. Então, nós não podemos ficar dispersos nesta inocência. Eu não sei. Se eu não sei, não vai ser cobrado. Vai sim, porque se não fosse assim, o ímpio, por dizer que está numa inocência, que não sabe todos os preceitos de Deus, se fosse assim, ele não responderia pelos seus pecados. Ele está na inocência, está na ignorância, vai responder e vai sofrer as consequências. Então, que todo esse tipo de inocência que saia do nosso caminho e venha uma instrução que nós temos que buscar. E ele fala, são duas coisas que nós temos que buscar, que nós temos que examinar, que nós temos que procurar. Sabe quando você procura? A mulher, quando perdeu a sua dracma, com valor, dentro da própria casa, ela varreu, ela acendeu a candeia, ela acendeu as luzes, porque há uma necessidade de procurar. A gente procura algo quando está escondido, porque se está aqui, você precisa, você pega. Se precisamos examinar, procurar, investigar, porque está guardado, está protegido, está em oculto. E o Espírito Santo de Deus, ele vem nos revelando, ele vai tirando a trave que está nos olhos, aquilo que cega o entendimento e vai nos revelando. O que você busca na sua vida? O que é primazia? O que nós temos que buscar? É o reino e a sua justiça. O que é o reino de Deus para você? O que é o reino de Deus? É o governo de Deus. O reino dele é o governo dele. O reino de Deus deve e pode ser realidade em nossas vidas? Ele pode e deve, o reino de Deus, ele pode e ele deve ser realidade nas nossas vidas, sim ou não? Sim. Então, nós precisamos deixar o quê? Que ele simplesmente governe. Nós precisamos sair de cena e precisamos deixar que ele governe. Só que para Deus governar, conforme os critérios do seu reino, conforme a sua vontade, conforme as suas leis, conforme os seus preceitos, conforme como funciona o reino do Senhor. Para isso, há uma necessidade de uma mudança. Não tem como deixar ele governar sem mudança. Há uma necessidade de mudança nas nossas vidas, na natureza do nosso hábito. Nós precisamos entrar no prumo, nós precisamos entrar num alinhamento com o Senhor. Porque o reino de Deus fala de governo de Deus. O Senhor Jesus, ele começou a confrontar a mentalidade escrava das pessoas. Para quê? Contra o pecado, para estabelecer a mente de Cristo. E esse confronto, para você sair de uma escravidão, para você sair debaixo de um jugo, nós precisamos pensar como Cristo pensa. Nós precisamos ter o quê? A mente do Senhor. Nós precisamos, então, conhecer como funcionam as leis desse reino, os preceitos desse reino, o que ele gosta. Sendo que a palavra do Senhor está dizendo que o reino dele não é comida, não é bebida e não se trata de vestimentas. Ele está falando, não se trata das coisas aqui. As aves não plantam, as aves não colhem, mas o seu pai cuida. Os lírios que amanhecem, floresce e depois está como no fogo, seco. E o pai veste de glória, nem Salomão vestiu com tanta glória. Esse pai, ele fala, o teu pai, o meu pai, o nosso pai, ele sabe de tudo que nós precisamos desse cuidado. Ele está dizendo para nós, sai um pouco dessa terra, se desliga das coisas dessa terra, do que comer, do que vestir. Ele sabe, ele vai suprir as nossas necessidades. Ele quer o melhor, sim, que nós comamos, bebamos o melhor daqui, mas ele quer dizer, olha para o alto, porque ele fala das aves, do céu. Ele está falando, olha para cima, olha para o alto. É de lá que vem e é para lá que nós temos que retornar, porque nós somos eternizados, nós saímos dele, precisamos voltar para ele. Só que não tem como voltar para ele se estiver agarrado como um fio terra.
lançado, cravado nessa terra, não querendo largar mão, soltar muitas coisas daqui. Não tem como, a palavra fala, não tem como nós servirmos a dois senhores. Nós estamos aqui de passagem, mas nós não somos daqui. E como fio terra, o que atrai? Então, há uma necessidade de ele falar, solta o cabo da nau. Solta o cabo da nau. Toma o remo nas mãos. E vai navegando com fé. Porque a fé é um estilo de governo para as nossas vidas. Deus, Ele governa tudo e todas as coisas. E nós devemos deixar que seja estabelecido o governo dEle, o reino dEle nas nossas vidas. E para isso Ele te entrega e me entrega a fé. Porque a fé também é um tipo de governo. Você vai se utilizar da fé para governar. Você vai utilizar da fé, se você aceita, se você não aceita. Se isso é de Deus, se isso não é de Deus. Coloca a fé como teu escudo. A fé é um estilo de governo. E nós precisamos entender que o reino de Deus, ele é possuído de 3 aspectos. Nós vamos ver a aparência, existe a realidade e a manifestação. O que é a aparência no reino de Deus? Como ele fala lá, nós não vamos ler, mas depois você pode ler na sua casa, quando ele fala em Mateus 23, 5, que ele está falando dos escribas e dos fariseus, ele chama eles de hipócritas. Por fora, aparência, tem um governo sim, só por fora. Um estilo de vida de aparência, só que não é interno. É um governo estabelecido somente por fora, de regras, de dogmas, de peso, mas não por dentro. Não deixar que o Senhor governe a sua alma. Não deixar que o Senhor governe os seus pensamentos. Não deixar que o Senhor governe os seus sentimentos, o seu coração. Somente a capa, aparência. O que seria a realidade no reino de Deus? Que é o governo do Senhor. Que vem esta realidade. Qual é a realidade que Deus tem para nós? É Ele governar por dentro e por fora. Então eu desejo, Senhor, a tua realidade. Por dentro e por fora. Eu desejo, Senhor, a sua realidade de ser transformado o meu coração, de ser transformado os meus pensamentos, de ser transformado os meus sentimentos. Isso não vai nos isentar de sentir sentimentos quando você é provocado, quando você é injustiçado, mas de nós termos que o quê? Ou você fica retém o perdão ou você libera o perdão. Isso não nos isenta desses sentimentos, mas a partir do momento que você identifica aquilo que você sente, aquilo que você pensa e fala, mas eu não quero essa realidade, eu quero a verdade absoluta. Então você traz a realidade do Senhor e pede para o Senhor limpar o nosso coração, onde nós nos submetemos a Ele, nós declaramos o perdão, então nós oramos pelos nossos inimigos e nós procuramos fazer o quê? A justiça do Senhor. Então, nós desejamos esta realidade. E o reino do Senhor, ele vai passar pelo quê? Pela manifestação. Vai acontecer essa manifestação, esse evento, mega evento, único, que é o que nós estamos aguardando, a volta do Senhor. Ele vai ser manifestado. Um reino no mundo, e o seu reino por 1000 anos. Vai abrir um hiato de tempo. Para depois um outro processo, que se enfrentará guerras, Gog e Magog, para depois nós entrarmos para a eternidade, para a Nova Jerusalém, porque nós somos o quê? Eternizados para Ele. Então nós sabemos, você pode ver aqui, no versículo 10, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra, como no céu. Então, nós sabemos que o reino existe uma vontade. Para pertencer a esse reino, nós temos que entrar
e deixar o rei fazer a sua vontade. A vontade dele está estabelecida no céu. Já existe uma vontade, já existe um decreto, já existe uma forma, já existe um governo, já existe um rei, já existem as suas leis, seus preceitos, seus decretos. E eu preciso trazer essa existência. Eu preciso trazer a vontade de Deus. Assim como é no céu, seja feita aqui na terra. E mediante quando você olha para essa terra e você vê que essa terra não caminha de acordo com a vontade de Deus. Isso é muito forte para as nossas vidas, mais do que nunca que nós estamos sentindo na nossa pele. O reino tem uma vontade que já é estabelecida e quem quer fazer parte desse reino precisa estar dentro desta vontade e nós vemos o mundo caminhando totalmente o oposto da vontade. Mas nós não podemos, como tem sido ministrado, nós estamos na contramão, nós estamos no contrafluxo, como a terra caminha. E nós precisamos fazer o modelo de Deus. A palavra diz que nós somos sal e luz. Sal e luz. A palavra fala que os nossos olhos, elas são janela da alma. Além de ser janela, a palavra diz que aqui, no 22, os olhos também são lâmpada. Ela é janela da alma e lâmpada para o corpo. Ela pega duas partes de um ser humano, alma e corpo, porque o nosso espírito já está conectado, já se fez um com o Senhor. E aí ele fala, se os seus olhos forem bons, se você olhar com a lente do Senhor, se você usar os óculos do Senhor, o nosso corpo será luminoso, tem luz, porque o Senhor é a luz. Mas tem um porém, tem um detalhe. Se os seus olhos forem maus, todo o corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, se houver uma luz, a trevas tem luz. Então, existem dois tipos de trevas, dois tipos de luz. A luz que ilumina e a luz que escurece. Olha que ele fala, olha que tipo que é essa luz. Se os olhos forem maus, essa luz que vai estar nesse ser, essa luz que vai estar nesse indivíduo, vai ser trevas. E ela fala que vai ser grandes trevas. Então, os nossos olhos precisam ser limpos. E o Senhor é especialista em limpar os nossos olhos. Nós simplesmente precisamos nos posicionar. Simplesmente nós precisamos estar dentro da vontade. Lá em Apocalipse ele fala, colírio para os olhos. Para quê? Para ungir os olhos. Nós estamos tratando de coisas espirituais. Nós estamos aqui na terra, porém nós não somos aqui da terra. Ele está falando para nós, vem para cima, vem para o alto, vem para o céu, vem para a minha mente, vem como eu penso, vem como eu enxergo, vem como é o desejo do meu coração. Menos terra, menos carne, mais espírito. Então, por isso que a palavra, ele está falando, não estou falando de comida, não estou falando de bebida, não estou falando de vestimenta, não estou tratando das coisas daqui, mas estou tratando das coisas do reino, como funciona o reino. E nós somos seres espirituais. Tudo que é materializado aqui é porque existe lá. Primeiro, por isso que acontece aqui. E quando você começa a entrar nessa dimensão do Senhor, as pessoas vão te chamar de religioso, que você é fanático, porque a sua mente está lá e você vai falar, eu sou espiritual, porque nós somos seres espirituais, a palavra diz, nós não podemos, nós não somos seres carnais, porque nós não devemos andar pelas obras da carne, mas sim do Espírito. Que o Espírito de Deus é vida de Deus em nós. E aí, em Apocalipse ele fala, então nós devemos pedir o colírio de Deus, para que haja lâmpada,
para que haja luz, para que haja limpeza, para que as doenças espirituais não seguem o entendimento. E quando ele fala, peça o colírio da unção para ungir os olhos, para quê? Ele fala, para que veja. Então, nós não podemos andar de uma forma cega. Nós precisamos ter visão, nós precisamos ver como funcionam as coisas do Senhor, para que os olhos do nosso entendimento se abram. Para que nós possamos entender o que o Senhor está falando, para que nós possamos compreender as coisas os decretos dele, como funciona o reino dele, para deixarmos as coisas terrenas e nos conectarmos mais a ele. Nós precisamos abrir mão das coisas do mundo, porque são muitas coisas que o mundo oferece. Muitas coisas. E ele fala mais uma vez. Nós vamos enfrentar, ainda que seja dificuldades, ainda que para nós irmos na contramão, como foi colocado na pregação aqui, vem uma avalanche de coisas e você tentar se desviar disso tudo. Quando nós falamos sobre a vontade do Senhor, quando o Senhor começa, eu não sei qual é o nível que você está, quando Ezequiel fala sobre o rio de Deus. Quando nós escolhemos entrar nas águas do Senhor, se as águas estão no tornozelo, quem acabou de entregar a sua vida ao Senhor, e você entra, é 500 metros, você entra no rio. A água está no tornozelo, você começa a ouvir as coisas do Senhor, você começa a caminhar. Aí ele fala, há uma necessidade de você ir mais 500 metros de profundidade. Nós não queremos ficar só com a água no tornozelo. Nós precisamos caminhar. Você vai caminhar 500 metros para a água chegar no seu joelho. E aí ele continua falando, busque, examine, procura, vai de encontro, tira essa inocência, caminha mais um pouco, e o anjo vai caminhando com você. E você começa a ter experiências com o Senhor. E você começa a ter experiências com o Senhor. Mas você fala, eu não sei o que me espera, Senhor. Eu tenho até medo de nadar, eu tenho medo do desconhecido, eu tenho medo do mundo espiritual, porque eu não conheço o mundo espiritual, nos assusta muitas vezes quando nós temos experiências. Porque são coisas de outro mundo. Sabe o que é coisa do outro mundo? E você fala, isso é de Deus ou não é de Deus? Eu preciso entender, é o anjo, não é o anjo? E o Senhor fala, vem, mais 500 metros, mais 500 metros, e você vai mergulhando, e você vai adentrando, ele vai falar, menos mundo, vem, o Senhor te chama nesta manhã. Eu não sei, irmão, se você está preparado quando o Senhor nos pede renúncia, quando o Senhor nos pede arrependimento, porque há uma necessidade de nós entrarmos no reino de Deus. E o reino de Deus fala da vontade de Deus. E se é para fazer a vontade de Deus, não é mais fazer a nossa vontade. A vontade de Deus é o governo dele sobre as nossas emoções, sobre o nosso estilo de vida, como nós procedemos, aquilo que nós escolhemos. Se nós apresentamos as nossas orações, nossos desejos ao Senhor, não vive mais eu, mas vive o Senhor em mim. Então nós morremos para nós e é Cristo que vive em nós. E se ele diz 500 metros, mas ele fala, eu tenho mais para você. Simplesmente confia, e ele começa a falar sobre as disciplinas espirituais, sobre o jejum, sobre a esmola, sobre a oração, existem outras coisas. Para começar, ele fala da esmola, é você ter o quê? A misericórdia, é trazer a justiça de Deus sobre o pobre, necessitado, tanto financeiramente quanto espiritualmente. Nós temos misericórdia. Depois ele fala de primícias, dízimos e ofertas, coisas espirituais, estilo de vida. E ele começa a falar, vem mais para fundo.
Vem mais 500 metros. Água nos lombos. Só que para nós adentrarmos cada vez mais, Ele vai te pedir mais coisas. Porque o nosso Deus, Ele é justo. E para nós conseguirmos entrar nesse alinhamento com o Senhor, é um reino muito rico, é um reino muito lindo, é um reino muito puro, muito justo. Não é de qualquer maneira, por isso que ele fala sobre a parábola das 10 virgens. 10 virgens, todas noiva. Virgindade, santidade, pureza, noiva. 5 subiram, 5 ficaram. Porque a noiva estava dormindo. A noiva não estava pronta. E nós estamos numa corrida contra o tempo. Quando o Senhor começa a mostrar muitas coisas, você começa a ver o quanto a noiva caminhou nessa terra de uma forma debaixo de um engano. Muitas vezes a noiva foi enganada por causa da inocência. Tiraram muitas coisas da noiva. Mas o noivo vem e ele tem pressa, e ele quer nos instruir, ele quer nos alertar, que nós precisamos entrar numa aceleração de Deus. Nós não temos mais tempo. Você não tem muito tempo, eu não tenho muito tempo. Nós precisamos nos limpar cada dia mais, nós precisamos renunciar cada dia mais, nós precisamos nos arrepender cada dia mais. Nós não podemos andar distraídos, com as coisas deste mundo, porque ele está falando que o reino dele não é comida, não é bebida, não é vestimento. Ele sabe que você precisa. Acalma o seu coração, começa a buscar as coisas do alto. Se você se importa com ele, você vai fazer dele a tua primícia. Você vai buscar, você vai abrir mão. Ai, mas quando falar alguma coisa, ai, mas eu vou ter que soltar isso. Ai, mas eu gosto de massagear a carne, massagear o ego. Então você não quer profundidade com o Senhor. Você não quer profundidade, você quer água só aos tornozelos. Você quer água somente até os joelhos. Você não quer profundidade. Caminhar em santidade com o Senhor requer renúncia, requer arrependimento, requer práticas das disciplinas dele, entrar nas suas leis, nos seus preceitos, caminhar conforme o decreto dele. É estar na vontade de Deus. Seja feita a tua vontade. Irmãos, isso é muito forte. Para nós falarmos, seja feita a tua vontade, assim na terra, como é no céu. Será que nós estamos preparados mesmo para fazer a vontade do Senhor? Para fazer a vontade dele. Ainda que nós sabemos que a vontade do Senhor para as nossas vidas, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Fala de uma vontade que existe uma perfeição, porque o nosso Deus é santo e Ele não é imperfeito, Ele é perfeito. E por que parece que falta tanta confiança? Se a vontade dele, ele diz que ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Porque muitas vezes falta confiança no Senhor. Ainda que talvez você tenha passado dificuldades com um pai terreno, com uma mãe terrena, e transporta para esse Pai celestial. Mas o Senhor conhece o nosso coração. E nós vemos o quão bom Ele é e a sua misericórdia, que nos sustenta, que nos alcança, e Ele é longânimo, e Ele espera, e Ele tem paciência, ainda que na ignorância, muitas vezes caminhando sem compreender e entender, e o Senhor usando situações, pessoas, para nos ensinar. Nós precisamos reconhecer que nós precisamos ser tratados, muitos de paternidade, de maternidade, de convívio com família. Nós precisamos reconhecer que nós precisamos ser curados, porque o Senhor espera o nosso corpo, a nossa alma e nosso espírito íntegros, inteiros para o Senhor, para Ele. E nós precisamos, Senhor, leva-nos, quando nós cantamos, mais além. Mais além, não só
nos joelhos, mais profundo. Se nós entendermos quem nós somos, nós vamos parar de murmurar, nós vamos parar de questionar o tamanho do nosso Deus e nós nos lançarmos nele, mesmo que nós não estamos vendo as coisas acontecerem, mas nós confiamos no Senhor. A palavra diz que nós somos imagem e semelhança do nosso Pai, do nosso Deus. Quando Isaías ele tem uma visão, quando fala Isaías 6, que ele tem a visão do serafim, e ele vê o reino de Deus, ele vê a sua glória, ele vê todo o seu poder. Ele fala, ai de mim, ai de mim. Os querubins, eles estão até o trono. Lúcifer, era um querubim ungido, o acesso até o trono de Deus. Quando ele fala dos serafins, acima do trono, mas não no sentido de estar acima e ao lado, mas não no sentido de ser superior. Está acima, como eles são reconhecidos como seres de fogo. Só que quando Isaías vê a glória, vê o poder de Deus, este ser de fogo, nosso Deus é fogo consumidor. E este ser de fogo, ele não toca nas brasas do altar de qualquer maneira. Ele usa a pinça para pegar aquela brasa e toca nos lábios de Isaías. Como que um ser é fogo, mas ele não pode tocar no fogo, porque senão ele vai ser consumido pelo fogo consumidor. Só que o homem pode ser tocado na sua boca e não foi consumido pelo fogo consumidor. Porque nós somos o quê? Imagem e semelhança de Deus. E o Senhor nos faz o quê? Ministros como labaredas de fogo. E por que você não queima? Por que você não tem queimado? Irmãos, queima. Deixa Deus queimar na sua vida, deixa o fogo de Deus queimar a palha, o feno, e deixa Ele trabalhar e trazer o ouro, a divindade, a santidade, nos adornar como noiva, com as suas pedras preciosas, com a prata, com o ouro. Se nós, na condição como fogo, labaredas de fogo, quando vier as coisas do mundo, automaticamente o que vem do mundo vai ser queimado. Nós não iremos aceitar as coisas mundanas. E por que muitos têm se perdido com as coisas do mundo, com o encantamento do mundo, com shows do mundo, com músicas do mundo, com comidas do mundo? Porque a palavra de Deus, ele fala, ele não está tratando das coisas, comida, bebida e vestimenta aqui. Porém, as comidas e bebidas também são coisas espirituais. Por que muitos têm comido bolota de porco? Por que muitos têm comido coisas mundanas? Porque não têm queimado como labareda de fogo. E o Senhor nos chama, quando vier uma oferta do mundo, uma comida do mundo, você quer fogo, como labareda de fogo, você vai queimar. E você não vai aceitar, você não vai desejar, você não vai ter prazer. Por que muitos têm andado encantado, fascinado? Que fascínio é esse? É um espírito maligno. Um espírito maligno. Qual frequência você tem caminhado? A frequência do Senhor? A frequência do reino? Ou do reino das trevas? Frequência, a luz do Senhor que ilumina? Ou luz de trevas? Sabe quando você sintonizava o rádio, a estação? Os hertz, FM, AM. Que frequência? Vamos fazer uma analogia aqui. O Senhor, FM. Mundo, AM. Aí, está lá, no AM. Não vai ouvir a voz de Deus. E quando vier um do FM, do reino de Deus, você está muito careta. Tudo você está espiritualizando. Você está fora da frequência. Você não está falando a mesma língua.
Agora, quando você entra na frequência FM, o que Deus te der, o que Deus falar, quando nós estivermos sintonizados, quando nós estivermos alinhados, nós iremos obedecer. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Se põe de pé, irmãos, louve ao Senhor, adore a Ele, glória a Deus! Toda honra, toda glória, toda glória ao Senhor Jesus, porque Ele é santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Declare, irmãos, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Ele te faz labareda de fogo, Ele te faz labareda de fogo para queimar, para incendiar, como tochas vivas, como tochas vivas. Ora baxere maralamachere maralabacharamanai, xere baralamachere maralabassurianderele bacharamanai. Queima, queima Jesus. Queima, Senhor, nós queremos ser queimados por Ti, nós queremos ser incendiados por Ti, nós queremos dizer não para o mundo, nós queremos fazer a diferença, Senhor, a diferença nós queremos iluminar, nós somos chamados para ser luz, o fogo tem luz, o fogo é luz, ilumina esse mundo que caminha em trevas. Harabashere manai, xeremanai. Haralamachere manabasuri anderele bachara manai, xarabahana massou. Haralamachere baralabachere manabachai. Haralabachere maralabasuri andaralabachere bahalime halabasai. Santo, 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 santo é o Senhor. Aleluia. Sabe como as forças das trevas, como ela opera? Com frequências. A palavra diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades que atuam por frequências. Como que essa frequência atua? Na mente. Pensamentos. Uma mente sendo bombardeada. Por isso nós não podemos caminhar na mesma frequência, na mesma sintonia. Nós estamos em meio a uma guerra. E nós precisamos avançar. Não tem como retroceder. Não como esposa de Ló que olhou para trás e virou uma estátua de sal. Nós não podemos olhar para trás, pensar nos pepinos, pensar na cebola, pensar no que está oferecendo. Não tenho tempo para isso e nem você. Nós não temos tempo, mais tempo. Você precisa acelerar, você precisa colocar a tua vida em ordem, você precisa colocar a tua casa em ordem, a tua vida, casa, família, enquanto há tempo. É uma aceleração. O Senhor está falando, buscai. Buscai. O fogo estranho. O fogo estranho. O fogo estranho. Não confunda. Ele fala para buscar a vontade de Deus. Quando fala de buscar a vontade de Deus, a vontade de Deus fala de nós não comermos e não bebermos coisas sacrificadas a ídolos. Êxodo 8, por favor. Aralabaxere manai. Que o Senhor possa ministrar os vossos corações. Arabadaramashere manai. Vocês estejam orando em línguas. Aproveite, consagração. Mantém-se no Espírito. Arabashere manai machai. Ele te chama mais profundo.
mais profundo. Quando a palavra, nós vemos o tempo todo, de Gênesis, Apocalipse, o Senhor fala, não coma, não beba coisas sacrificadas a ídolos. Em Êxodo 8, (23). Aleluia. Aqui vai falar sobre a quarta praga, que o Senhor enviaria as moscas. E o Senhor fala, farei distinção entre o meu povo e o teu povo. Seria o povo de Faraó. Amanhã se dará este sinal. Assim fez o Senhor, e vieram grandes enxames de moscas à casa de Faraó, e às casas dos seus oficiais, e sobre toda a terra do Egito. E a terra ficou arruinada com estes enxames. Chamou Faraó a Moisés e a Arão e disse: Ide, ofereceis sacrifícios ao vosso Deus nessa terra. Olha, quem disse? Quem foi que disse para Moisés e Arão? Quem disse, irmãos? Ele ditando a regra para os servos de Deus. Olha a astúcia. Vai lá e oferece o teu sacrifício nessa terra. Respondeu Moisés: não convém que façamos assim, porque ofereceríamos ao Senhor nosso Deus sacrifícios abomináveis aos egípcios, e eis que ofereceremos tais sacrifícios perante os seus olhos, não nos apredejarão eles? Faraó está ditando uma regra para os servos. Vai lá, faz o sacrifício para o teu Deus aqui nessa terra. E Moisés e Arão falam, não. Olha o 27. Temos de ir caminho de 3 dias ao deserto e ofereceremos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, como Ele nos disser. Faraó, eu não vou fazer o sacrifício a forma que você está dizendo para o meu Deus. Eu vou fazer segundo a prescrição, segundo o decreto, segundo a lei, segundo a vontade do meu Senhor. E é assim que o Senhor diz para nós. Faraó, Egito, Faraó está falando o tempo todo. Faz um sacrifício para o seu Deus. Faz aqui, ó. Na terra do Egito. E muitos vão lá e faz. Muitos vão lá e oferecem. Será que Deus vai aceitar? Sim ou não? Não. Nós temos que dizer como Moisés e Arão. Não. Quem vai dizer a forma que eu tenho que oferecer o sacrifício é o meu Senhor. Porque é o governo dele sobre a minha vida. É a vontade dele sobre a minha vida. Você quer ver um que Faraó está ditando? E muitos têm levado para dentro da igreja? Irmãos, como eu falei, eu não sei se essa água está no tornozelo, no joelho, se você já mergulhou, mas é uma chamada para arrependimento. É uma chamada para conversão. O que você vai pensar, como você vai me ver, com todo amor, carinho e respeito. Eu não vou me preocupar. Mas que toda crítica caia por terra em nome de Jesus. Porque eu preciso saber qual é a vontade do Pai e fazer a vontade dele. Mas eu vou te mostrar coisas que Faraó tem falado para a igreja do Senhor oferecer sacrifício. Lembrando que ele fala para você buscar o seu reino e a sua justiça. Muitas coisas Faraó tem dito. Faz uma festa junina. Traz. Festa do mundo. E aplica dentro da igreja. Sacrifício a ídolos. Você sabe quem atua por trás de São João e São Pedro? 2 Reis 17:31.
Faraó está ditando o tempo todo. Faça sacrifício ao seu Deus. Faz aqui. Você pode levar para a tua igreja métodos, sacrifícios a ídolos, sendo que a palavra diz para nós não comermos de comidas sacrificadas a ídolos nem bebida. Mas é tão legal. Eu cresci assim, dançando festa junina, na escola. Mas não tem nada a ver. Aí você vai ouvir, você vai enfrentar. Você está indo na contramão do mundo? É só um detalhe, um sacrifício que Faraó está falando. Existem muitos sacrifícios que Faraó está falando para fazer no território dele. Ou você pode fazer até dentro da igreja. Sabe quem está atuando por trás de São Pedro, São João? Aos seres. Não vou falar primeiro, leia. Vamos ler. 17. Vamos pegar o 30 e o 31. 29. Porém, cada nação fez ainda os seus próprios deuses nas cidades em que habitava, e os puseram no santuário dos altos que os samaritanos tinham feito. Os de Babilônia fizeram Sucote-Benote. Os de Cuta fizeram Nergal. Os de Ramate fizeram Azima. Os aveus fizeram Nibás e Tartaque. E os serfavitas queimavam seus filhos, a Adrameleque e a Anameleque. Aqui há vários tipos de deuses. Há vários tipos aqui sendo oferecidos na Babilônia. Benote são deuses de prostituição. Azima, Pitom, feitiçaria. Nibás é através de ciganos, através de adivinhação. Tudo para esses deuses. Eu vou te falar aqui, São João e São Pedro, Adrameleque e a Anameleque. E eles queimavam os seus filhos. É a fogueira da festa junina, a Moloque, os filhos. É um ritual. Trata-se de coisas espirituais. É uma festa, é uma consagração a ídolos. Esses seres falam de sol e lua, de misticismo. Só que eles enfeitam, mascaram e está sendo um ritual. E sabe o que mais que lá tem? Eles têm uma noiva. Um espírito de deboche, debochando da noiva do Senhor. Uma noiva desdentada, uma noiva desfarrapada, debochando da noiva que o Senhor chama para ser santa, imaculada, sem defeito. É um espírito de deboche. Isso é uma afronta ao Senhor. E muitos crentes oferecendo esse tipo de sacrifício dentro das igrejas. Se pinta como palhaço. Sendo que o Senhor fala para ser santo, porque eu sou santo. E aí ele fala, eu não falo das coisas deste mundo. E o Senhor começa a pedir para nós, renuncia, renuncia, renuncia. O que custa? Mas, é porque eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Só que se morrer assim, faz parte do reino? Está fazendo a vontade do Pai? Por isso que eu disse, para fazer a vontade do Pai vai doer. Vai doer. Mas o Senhor, Ele tem um bálsamo. E nada vai nos fazer falta. Porque assim como o faraó tem as suas festas, o Senhor tem as suas festas. É uma enganação, é uma manipulação, é mentira em cima de mentira. O Senhor tem as suas festas. E nós precisamos entender e fazer e participar
daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. O que era para a igreja estar vivendo as festas do Senhor. As festas do Senhor não é dos judeus. As festas do Senhor é para os filhos. As primeiras festas falam da primeira vinda do Senhor. E nós podemos celebrar as festas do Senhor com gratidão. Páscoa, o Pêssar, fala da Páscoa, fala de quando Ele te tirou do Egito. Sim, sabemos da instituição da ceia. Nós podemos celebrar o Senhor com ações de graças porque Ele nos tirou do Egito, mas o Egito precisa sair de dentro de mim, o Egito precisa sair de dentro de você. E nós podemos celebrar ao Senhor com ações de graça. Primícias. Ele é a nossa primícia, fala de primícia. Festas de Pentecostes, festas das trombetas, Yom Kippur, festas dos tabernáculos. As 4 primeiras festas falam da aliança que o Senhor já veio, Ele já fez por nós. Mas nós podemos celebrar a Ele como gratidão por tudo que Ele tem feito. As últimas festas, 3 últimas, fala ainda da volta do Senhor. As 3 últimas festas estão anunciando a vinda do Senhor. Festa das trombetas é o shofar. Os anjos irão tocar o shofar. Está anunciando. Está falando da vinda. Yom Kippur, do perdão. Precisamos do perdão todos os dias. Para as nossas vidas. Festa dos tabernáculos. Ele tabernaculou em nós. E Ele vai vir. Então, você está falando de coisas espirituais. Não está falando de coisas, e as pessoas estão preocupadas. E é a próxima festa, e depois é a próxima festa, é carnaval, daqui a pouco é outra festa, e outra festa, e outra festa. E as pessoas preocupadas, o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. E o Senhor está falando, sai disso, porque eu não estou nisso. O meu reino não é comida, não é bebida. O meu reino é amor, o meu reino é paz. É Ele, é sobre Ele. É sobre Ele nas nossas vidas. Mas, irmãos, quando o Senhor fala, faça a minha vontade, se nós declararmos fazer a vontade, isso é mais profundo. Por isso que eu te falo, Ele vai te levar em águas mais profundas. E será que nós estamos dispostos a renunciar? Ou iremos ficar questionando se é de Deus, se não é de Deus? Não questiona, simplesmente vai orar, fala com Ele, lê a palavra, vê o que Ele quer, qual é a vontade. Qual é a vontade do Senhor para as nossas vidas? Enquanto muitos estão debochando, enquanto muitos estão querendo calar a noiva, silenciar a noiva, depois vem mais uma festa. O mundo está preocupado com coisas do mundo. E tudo gira em torno de um sistema do mundo. Mas nós não somos do mundo terreno, mas sim tratamos de coisas espirituais. Que você leve para o Espírito tudo o que está sendo falado. Mais uma festa. Quando o Senhor me mostrou isso, eu não sei como que o Espírito Santo de Deus possa transmitir isso para o espírito de vocês. Mas quando o Senhor me mostrou isso, eu falei, Senhor. Aí vem mais uma festa. E toda a igreja celebra e o mundo caminha de acordo com as festas do mundo. E o Senhor está falando, desperta, igreja. Desperta, igreja. A noiva está dormindo. Aí vem o dia dos namorados. E o mundo está preocupado com o comércio. E o mundo está preocupado com tantas coisas. E a noiva começa a caminhar. E vamos celebrar, irmãos, entenda, não é sobre celebrar o casal, não é sobre isso que eu estou falando. Mas é o método, é o sistema. E a igreja se misturando com tudo isso. Se você vê, se você conseguir entrar na dimensão do Espírito,
E se você conseguir enxergar, se você conseguir entender o que fala essa festa do Dia dos Namorados, essa celebração que está enganando a noiva, é a maior oferta, a maior oferenda a Lilith. Prostituição, mentira, engano, manipulação. Um nível muito alto, muito sujo, muito baixo. Amantes e mais amantes. Fornicação. E a noiva se misturando, achando que está celebrando. Já participei, já celebrei, já fiz. Mas não se trata disso. Podemos celebrar o casal, podemos celebrar de uma outra maneira, mas não compactuar com o que o mundo está oferecendo. Eu não sei se vocês conseguem entrar nessa dimensão. É outra dimensão, é outro nível, é mais profundo. E quando o Senhor começar a requerer, são renúncias, não tem como nós caminharmos juntos com aquilo que o mundo tem oferecido. É algo muito fino, é algo muito puro, santo, imaculado, sem mistura, não desleixado, não nojento, não onde exala um mau cheiro podre que atrai demônios. Sabe por quê que o Senhor nos dá o bom perfume de Cristo? Para que a noiva tenha o bom perfume, para que ela venha repelir os demônios. Venha repelir os demônios. Nós temos que ter o bom perfume de Cristo. Satanás e tudo isso, muita coisa. Sabe quem foi o primeiro comerciante? Lúcifer. Ele foi o primeiro comerciante. Quando ele chegou para os anjos e fez a proposta, que ele não desejou ser só o querubim ungido, ele queria ser acima do serafim, ele queria estar acima do trono de Deus, ele queria ser um Deus, ele queria estabelecer o reino dele. Então, do seu peitoral, como ele era um sacerdote, ele arranca 3 pedras. Ele arranca as pedras de jacinto, ágata e ametista. Ezequiel 28:13 fala sobre isso, depois você pode ler. Ele fala, eu quero ouro, eu quero divino. E ali ele comercializa. E essa festa não é diferente. Tanto comércio, tanto engano. Eu não sei se você está preparado para digerir tudo isso. Mas que o Espírito Santo possa ministrar no teu espírito. Esse mundo caminha de uma forma tão tenebrosa, tão em trevas. É tanta mentira, tanto engano. Tantas coisas querendo pegar a mente, que é para nós termos a mente de Cristo, e distorcer. E as pessoas caminhando como indo para um matadouro. Olha mais uma mentira. O Senhor, nós sabemos que, só para vocês entenderem, ver como Ele vai manipulando, como Ele vai trabalhando, como Ele vai fazendo. O pão nós sabemos que é uma instituição, algo divino de Deus, que remete ao Senhor. Quando o Senhor fala sobre os pães, o Senhor é o pão vivo que desceu do céu para as nossas vidas. O pão trata-se de algo divino, sagrado, um alimento sagrado, porque alimentos também são espirituais. E o Senhor dá para o seu povo. A manipulação é tanta, e o Senhor nos ensina como comer, como beber, como caminhar. Sabe o que o inimigo faz? Vai na genética, qual é a fala mais hoje? Não coma trigo.
Não coma trigo, exceto as pessoas que se nascem com algum problema alimentar, mas o Senhor tem cura e mesmo assim você não deve aceitar. Nós não devemos aceitar as enfermidades, porque as enfermidades não vêm do Senhor. O Senhor tem cura e nós devemos remar e nós devemos lutar e buscar pela cura. Ele fala, não coma trigo. Não coma trigo. Não coma trigo. Ele vai e mexe no DNA desse alimento, no trigo, para separar um alimento instituído por Deus. Algo que é sagrado. Uma manipulação, pecado de feitiçaria. Manipula tudo para afastar o povo de Deus. Em tudo. Leite é a mesma coisa. O leite é o único alimento que a palavra fala que vem da vida para a vida. O leite e o mel. A vaca não vai passar pela morte, vem da vida para a vida. A abelha também, da vida para a vida. Não tomem leite, não tomem leite, não tomem leite. Mexe na estrutura do alimento. Mexe na estrutura do alimento. Modifica. Faz tudo pela ganância, pelo comércio, pelo dinheiro. Manipulação. Olha quanta obra de engano. Tudo para denegrir. Tudo para matar. Tudo para destruir. Por isso que nós devemos orar em tudo. Em tudo. Farmácia? Vê o símbolo dela qual é. A farmácia, a ciência, Deus já deu conhecimento, já tem mais de 98% de conhecimento que eles poderiam produzir para gerar cura. Mas a ganância fica dependente do remédio. Remediar, não cura. Remediar. Manipulação, comércio. E existe uma sentença específica para quem é farmacopeia, quem faz parte disso. Os olhos do Senhor, quando olha, não se agrada para isso. Por isso o Senhor nos chama. É que eles estão manipulando, que não tem cura, né? Quando eu estava na época que eu estava cuidando do meu sogro, ainda, eu peguei uma cefaleia crônica diária muito forte. As dores eram dia e noite, não parava. Começava aqui e vinham para o olho. E vivia no médico. Eles falavam assim que a cefaleia crônica diária não tem cura. O remédio que ele passava para mim não ia me curar. Era só paliativo. Passava muito pouco. E depois eu conversando com Deus, né? Essa cefaleia desapareceu. Eu não tive mais ela. Então, é uma manipulação. Para a mente da pessoa falar, eu não tenho cura. Mas Jesus é a cura. Ele pode todas as coisas. Então, quando o médico falou, não tem cura, eu falei, ele já me curou de tanta coisa. Como não vai poder me curar de uma cefaleia que o médico falou que não tem cura? Então, a gente tem mesmo que buscar a Deus. Problema de coluna, a mesma coisa. Irmãos, Mônica, dá 2 minutinhos. Teve 2 anos atrás, antes da pandemia, eu fui no médico, o médico falou assim, fez um exame na coluna, falou que eu tinha 3 bicos de papagaio. Eu falei, como? Ele falou, você tem, está aqui, ó. O pastor, eu me lembrei até do pastor Jair. Aí, o ano passado, esse ano eu tive que fazer exame dos ossos, que é obrigatório, depois da menopausa, depois de 10 anos, tem que fazer. Irmão, não tenho nada na coluna. Nada. Eu falei, gente, é buscar mesmo, é a fé. Temos que ter fé. E com tudo que está acontecendo, como a Mônica falou, se a gente não buscar a Deus, vai ficar muito difícil mesmo. Porque não está fácil. A gente vê os nossos netos crescendo, como vai ser a vida deles? A gente tem que instruir agora, para mais tarde, não ter dor de cabeça, né? É isso. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Com certeza. Aleluia. E o Senhor nos orienta. E o Senhor nos diz sobre fazer a vontade dEle. Para buscar a vontade
do Senhor. Um pouco sobre a vontade. E aí quando ele fala sobre nós buscarmos a sua justiça. Porque a justiça de Deus, lembra? No primeiro versículo ele fala, não procura buscar a justiça do homem. Que recompensa terá? Mas ele fala sobre a justiça, de nós buscarmos a justiça do Senhor sobre as nossas vidas. Como foi orado aqui, intercedendo, buscando a justiça de Deus para as nossas vidas. Eu não vou falar sobre uma justiça futura, sobre o tribunal de Cristo, sobre o tribunal para o juízo de Deus, não é sobre isso, mas falar sobre o tribunal que o Senhor tem para as nossas vidas hoje, que nós devemos buscar, o que Deus tem para nós, que nós precisamos nos adentrar e apresentar ao nosso juiz, buscar a nossa defesa. Sim, tudo já foi feito na cruz, tudo já foi conquistado na cruz, e nós precisamos buscar e acessar essa justiça que está estabelecida e que está no céu e trazer a justiça do Senhor, para que nós possamos viver e desfrutar. Mas quando nós olhamos para muitas famílias, quando nós olhamos para muitos cristãos, e nós começamos a ver muitas famílias destroçadas, muitas famílias enfermas, muitos filhos. Aonde estão os filhos? Muitos pais continuam buscando e precisamos continuar buscando, mas eu pergunto, aonde estão os filhos? O que tem acontecido? Cadê a justiça do Senhor? Vivermos a justiça de Deus. Para isso nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos de um despertar, porque há um tribunal de Deus que está aberto, que nós podemos e devemos, que ele fala, busque a justiça. Recorra a um tribunal. Há um tribunal aberto, há um tribunal que nos dá acesso hoje, não do tribunal futuro, para agora. Nosso Deus é um Deus de agora. E quando nós vemos muitas coisas acontecendo, muitas repetições, muitos espíritos geracionais acompanhando famílias, repetições de vícios, repetições, seja prostituição, seja a área que for, finanças, porque nós precisamos buscar no tribunal. Nós precisamos buscar a justiça que Ele já fez na cruz. E muitas vezes não estamos vivendo a justiça de Deus por nós não recorrermos ao justo juiz, que é o Senhor, para nos defendermos. Mas eu preciso fazer o quê? Eu preciso buscar, quando a palavra de Deus fala que o Senhor, a maldição visita até a 3ª e 4ª geração, mas a misericórdia dele vai visitar e alcançar 1000 gerações. Só que nós vemos a bondade de Deus. A sentença vem até a 4ª, mas a bondade, a fidelidade dele alcança 1000 gerações. Então nós precisamos entender como funcionam as coisas espirituais. Nós precisamos nos posicionar, por isso que existe o sacerdote. Nós precisamos fazer uma leitura, como está a nossa família. Eu preciso conhecer a minha árvore genealógica. Muitas vezes, as pessoas herdam as coisas devido à árvore genealógica que pertence, devido ao teu DNA, devido à família, à geração passada. Eu preciso fazer uma leitura e entender o que está repetindo na minha casa, na minha família. O que tem acompanhado? Bênçãos, tem bênçãos, mas tem coisa que tem repetido. Então eu preciso olhar para trás e ver que espírito é isso que tem acompanhado, que tem entrado. E nós precisamos nos posicionar. E nós precisamos confessar sim. A palavra fala de pecado, transgressão, iniquidade da nossa geração passada, mas eu não tenho culpa, eu não estava lá. Mas é uma árvore genealógica, é uma herança que se herda. Assim como existe a herança natural, existe a herança espiritual. E nós precisamos buscar a justiça desse Deus, buscar a justiça do Senhor,
para quebrar essa sentença, assim como é no céu trazer para a terra. Mas para isso, o sacerdote, irmãos, entenda assim, nós estamos nessa aceleração e nós precisamos correr e colocar a nossa vida em ordem, a nossa casa em ordem, muitas coisas em ordem, alinhar tudo isso, porque o noivo está voltando, as nossas vestes precisam ser tecidas, estar pronta, e somos nós quem tecemos. E muitas coisas nós precisamos pedir que o Espírito Santo de Deus nos revele o que ficou perdido, qual é a dracma que ficou perdida. E nós precisamos limpar a nossa casa, varrer e acender a candeia. Glória a Deus, temos um ministério de cura, muitas vezes é feita cura coletiva, cura individual, mas a responsabilidade de cada família. Não espera somente aqui, mas se posicione, que a palavra fala, busque o reino de Deus, busque a justiça de Deus, e a noiva não pode estar adormecida. Precisa se posicionar. E vocês como casal, o sacerdote, essa responsabilidade, começa a olhar a sua família, começa a olhar a geração passada dos seus pais, dos seus avós, dos seus bisavós, tataravós. O que tem acompanhado? Qual é a maldição que tem acompanhado? Busca a justiça do Senhor. Escreve, anota, faz uma relação, faz um mapa, faz um mapeamento, faz uma leitura. Não, é por aqui, ó. Tem acompanhado. Entra na presença do Senhor. Busca esse tribunal, busca essa justiça que nos é dada. Se posiciona, mas o problema é que muitos não têm se posicionado. E aquilo que o seu pai fez, o pecado, a transgressão e a iniquidade, pode te atingir. E aquilo que você gerou e você produziu, mais 4 gerações, depois mais 4 gerações. E nós precisamos romper e quebrar esse ciclo. Falar, chega, há uma justiça de Deus para mim. Há perdão para os meus pecados, há cura física e espiritual. Lembra que os seres trabalham por frequência? Nós precisamos entrar na sintonia do Senhor. É posicionamento, é oração. As disciplinas que ele acabou de falar. Oração, jejum, consagração. A família se levantar e guerrear e renunciar. Nós não temos como voltar na nossa geração passada. Mas nós podemos nos adentrar, por isso que quando o pastor fala, na presença do rei, na presença do juiz, não se bate o pé, não se fala eu quero, eu quero, eu quero, mas nós nos adentramos com toda graça, com respeito, com honra, reconhecendo quem ele é, já pedindo misericórdia ao Senhor, pelos nossos pecados, pelos pecados dos meus pais, e assim você vai até a 4ª geração, e lá em Gálatas 5 ele vai te dar uma lista das obras da carne, prostituição, lascívia, glutonaria, bebedices, e ali vai lá, eu não sei quais foram os pecados que a tua família fez, cometeu nas gerações passadas, muitas doenças que estão sendo vividas agora, foi por causa de pecado lá atrás, que são atingidas, porque os espíritos geracionais, eles vão caminhando, e o Senhor veio para romper, simplesmente nós precisamos nos apossar disso, nos posicionar para isso, pedir que os anjos do Senhor visite e entre, nós não temos como voltar, mas o Senhor tem suas armas, o Senhor tem suas ferramentas, nós temos o nome do Senhor, temos o sangue dele. São altares que foram levantados lá atrás. Eu não sei se foi vício, prostituição, derramamento de sangue. Muitas enfermidades, às vezes no útero. Derramamento de sangue. Há toda uma consequência. Lembra que a inocência não vai privar da consequência? As consequências estão aí, mas nós agora precisamos buscar isso, e lutar por isso, e guerrear por isso. Que tudo que o Senhor tem para as nossas vidas.
e nós não abrirmos mão, lembra que nós declaramos que nós somos o que a Bíblia diz que nós somos, que nós temos o que a Bíblia diz que nós temos, e que nós podemos o que a Bíblia diz que nós podemos. Por isso que nós precisamos acessar tudo isso, e pedir a misericórdia do Senhor, e pedir o sangue de Jesus, e confessar os pecados. Sim, Senhor, eu pequei, a minha geração passada pecou, e lista lá Gálatas 5, como está escrito, as obras da carne. Eu não sei o que eles fizeram, mas te feriu, Senhor. Foi contra os teus princípios, foi contra as suas leis, contra os seus mandamentos, e eu busco a tua misericórdia, eu busco o teu favor, e confessa. Por isso que a Bíblia fala arrependimento e confissão dos pecados, e nós pedimos que os anjos do Senhor visitem as nossas gerações passadas, e passe o sangue de Jesus sobre toda a transgressão, pecado e iniquidade, para que não venha nenhuma maldição nos alcançar. Porque quando nós olhamos muitas coisas que estão acontecendo, é um reflexo do mundo espiritual. E nós precisamos, o reino está aí, a vontade está aí, a justiça está aí. Ele já fez, já conquistou para nós. E nós simplesmente precisamos nos posicionar e buscar, assim como hoje, a ceia do Senhor, o sangue puro, inocente, que o sangue do Senhor e o seu corpo, a sua carne, entre no nosso corpo e passe pelo nosso sangue, limpando todo o nosso sangue, limpando todo o nosso DNA, tendo a natureza, tendo as características do Senhor. Nós temos um Pai Celestial, e Ele nos dá o seu nome, que é sobre todo nome, e Ele nos dá o seu sangue, para que nós nos adentremos na linhagem dEle, para que nós venhamos a pertencer à árvore da vida, de uma forma enxertada nele. E nós temos que nos apropriar disso tudo que o Senhor tem para as nossas vidas. Simplesmente é posicionamento. Trata-se de posicionamento, arrependimento, confissão, e nós buscarmos o reino do Senhor e a sua vontade para as nossas vidas. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Eu acho que o Senhor não vai passar o manto. Não vai dar tempo, né? Eu tinha preparado algo também, se desse tempo. Eu queria falar um pouco sobre o manto, para que quando nós fizermos, quando vocês fizerem, vocês possam entender a dimensão, fazer com conhecimento, com entendimento, porque tudo que o Senhor faz tem propósito. Tem propósito. E é maravilhoso. É maravilhoso nós entendermos sobre tudo isso, como funciona, qual é a dinâmica das coisas espirituais. E o manto trata-se das coisas espirituais. E ali nós vemos o amor de Deus, nós vemos o amor dele sendo derramado sobre a terra. Nós entendemos que ali existem muitos códigos e que ele nos traz e que ele nos mostra a sua bondade. Quando a Bíblia fala... Dois versículos só para vocês aí, que estão no foco da mensagem. Mateus 12, 25, não precisa pôr não, tá? Só vou falar o que significa. Reino dividido não subsistirá. Então, onde a gente vê mais reino dividido? Na família. Tá? E o próprio Senhor falou em Mateus 10, 36, os da família são os inimigos. Tá? O próprio Senhor deixou claro. Por quê? Quando começa se destacar, quando começa entrar mais na presença de Deus, quando começa ter mais contato e mais aproximação com Deus, o outro começa a querer se afastar, começa a achar
que ele é inferior, ele começa a achar que ele não está na mesma visão, que Deus não se importa com ele. Engano de Satanás. É uma só carne. Vocês são um perante Deus. Se ajuntem, se fortaleçam, se agarrem, se envolvam na presença de Deus, porque o que o Senhor derrama é para todos, é para a família. Então, onde estão os maiores problemas? Na família. Onde estão as maiores adversidades? Na família. Onde estão todas as palavras de acusações? Na família. Não deixa o Senhor destruir a obra preciosa dele. O que ele tem preparado para a família, o que ele tem preparado para os casais. Estejam atentos, porque o diabo, ele é sujo. Ele não está para brincadeira, ele é milenar. Quantas vezes eu falei, ele veio juntando estratégia. Quantos anos? Nós temos quantos anos a média aqui da igreja? 50? 40? 60? Qual a nossa média de idade? Qual a nossa média de conhecimento? Qual a nossa média de entendimento? Contra um astuto, maldito, que não presta, que veio para roubar, matar e destruir? Então não caia na cilada. Renuncie. A Mônica deixou muito claro as palavras. Homens, não sejam preguiçosos. Não procrastinem. Posicionem, levantem a cabeça contra Satanás. Levanta as suas mãos, que o Senhor falou. Onde você levantar as suas mãos e impor os seus pés, estou contigo, diz o Senhor. O que mais tem é homens frouxos, se recuando, sabe, se escondendo atrás das suas esposas, se escondendo atrás porque eu tenho problema disso. Você não tem problema nenhum. Você tem a presença de Deus que está aí esperando uma atitude sua. A tua mente fica ali. Será que eu vou para a direita ou será que eu vou para a esquerda? Você vai para o Senhor. A sua mente fica te posicionando para as coisas que não prestam. Porque é isso que o diabo veio, lançar setas malditas, setas pecaminosas, setas de destruição. Mas o Senhor veio para te trazer paz e te trazer um alinhamento. E o alinhamento é com Ele. Então eu quero convocar os homens. Se você não sabe como se posicionar perante o que o Senhor tem preparado, busque, procura alguém que tenha a capacidade para te ajudar, mas não se esconda atrás dos problemas. Não se entra na caverna como fez o profeta. Não fuja da situação. Levanta a tua mão, porque o Senhor é com você, homens. A Mônica fala para as mulheres, eu estou falando para os homens. Posicionamento. Talvez você não me vê aqui segunda, terça, quarta, quinta, sexta, mas eu sei o caminho que eu sigo com o Senhor. Eu sei o meu posicionamento com Deus. Eu sei como o mundo age, como o diabo atua. Sabe? Então eu digo para vocês, homem, você está fraco? Então se posiciona para levantar, porque a batalha é forte e nós vamos vencer. Você é vencedor. Amém. Nós estamos numa guerra e nós estamos posicionados. O verdadeiro soldado, ele está em todo tempo, sóbrio e vigilante, atento, armas posicionadas. Nós temos a palavra, nós temos o poder que há no nome do Senhor, que é sobre todo nome, o sangue de Jesus. Nós temos a igreja como corpo. Busquem ajuda. É uma guerra e nós não podemos retroceder, nós temos que avançar. Mas muitas pessoas, o que o inimigo tenta colocar é o medo e a vergonha, porque enquanto existe o medo e a vergonha, ele te aprisiona. E ninguém está aqui para acusar, para apontar, mas sim para ajudar como corpo. Curar as feridas um dos outros. Peça ajuda, peça oração. Se não consegue se posicionar sozinho, grita, faz alguma coisa. Mas nós precisamos avançar. Nós precisamos avançar. Só vou mencionar rapidinho, para depois quando o pastor fizer o manto, em outro momento, não sei, pelo menos fazer com mais clareza, com mais entendimento. Quando a palavra fala aqui, que nós estávamos lendo sobre o Mateus 6:5, 6:6, quando ele fala sobre entrar no teu quarto e fechar a porta e orar em secreto, e teu pai vai te recompensar. Esse quarto, quando a palavra quarto ou aposento,
é tameion no grego. E no hebraico, quando você pega essa palavra, ela é éder, que significa o talit. Então, quando você entra no teu quarto, isso não impede, irmãos, de entrar no teu quarto, você está entendendo, né? Mas eu estou falando assim, espiritualmente, no teu quarto, no teu banheiro, comendo, dirigindo em todo o tempo. Mas aí esse quarto significa o quê? Que é o talit. E o talit fala sobre todo homem que usava o talit, traz a santidade de Deus, fala da santidade de Deus. E isso nos faz lembrar, os judeus, quando eles usavam e usam, faz lembrar que há um Deus no céu, que há os mandamentos a serem cumpridos, que há uma obediência a ser seguida. E quando Paulo fala sobre... Depois, é que não vai dar tempo para passar tudo, só estou pincelando. Paulo, a gente sabe que estudou com Gamaliel e fala sobre que ele construía tendas. Áquila e Priscila, quando eles se juntaram, eles foram criados dentro do conceito judaico, então eles foram criados por rabinos, e ali eles sabiam todo o critério, como funcionava. Concluindo, essas tendas que eles faziam, os estudiosos apontam que seriam o quê? O talit. A tenda é a sua tenda, entra no secreto. A sua tenda era feita de couro, de tecido, de linho. Então, fala da sua tenda no secreto que Deus te vê e te recompensa. Mas só vou mostrar rapidinho para vocês entenderem. Abre aqui para mim. É que eu não sei se o pastor trouxe o dele. Eu só vou, assim, rápido, só pincelar. E quando você pega as franjas do talit, no hebraico é tzit. E essas franjas, aí vai ter as passagens que fala da mulher do fluxo de sangue, que elas queriam tocar a franja do manto do Senhor, porque reconhecia que era o poder de Deus sendo exalado ali. Aqui os 5 nós nos aponta para a Torá, para os 5 primeiros livros, para o Pentateuco. Aqui tem 2 porções de 4 fios, são 8. 5 vezes 8, 40, fala de um novo tempo. De um novo tempo de Deus para as nossas vidas. Quando você pega a palavra tzit, que são as franjas, que você passa para o hebraico, dá o número 13. Aí você pega 3 mais 1, vai dar 4, dá o número da terra, fala dos elementos da terra. Quando você soma a palavra tzit, vai dar 600, que juntando tudo, 600 mais 13, 613 leis. Então, vai falar do amor de Deus que foi derramado sobre a terra, sobre os homens. João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê e confessar. Então, fala também os 613, se você somar 6 mais 1 mais 3, 10. Fala dos 10 mandamentos do Senhor sobre as nossas vidas. Então, existe assim... muitos segredos, muitas coisas, muitos mistérios. Fala da bênção, da berachá, a bênção que o Senhor tem para as nossas vidas. Isso é um ato profético que seria feito, ou quando for ser feito. Então, trata-se de coisas espirituais. Eu só ia mencionar, porque se o pastor fosse falar sobre o manto, para a gente entrar mais nessa dimensão de compreensão, de entender, de fazer com o entendimento, de tocar na orla das vestes do Senhor sobre as nossas vidas. E nós precisamos, cada vez mais, buscar as coisas que vêm do alto. Cada vez mais, buscar o reino de Deus e a sua justiça para as nossas vidas, porque o noivo vem. Amém? Que Deus abençoe a igreja, em nome do Senhor Jesus. Vamos nos preparar, que seja mesmo a noiva adornada, e o Senhor, Ele está trabalhando no nosso meio. O Senhor tem despertado a noiva, porque Ele tem pressa. E é uma caminhada com o Senhor, de fé em fé. E deixa Ele estabelecer o reino dEle sobre as nossas vidas. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus.